O que você faz em 30 minutos? Toma um cafezinho? Assiste um episódio da sua série favorita? Ou tenta transformar o mundo para melhor? Eu sou Ana Luísa Prudente, sou uma mulher branca, alourada, cabelos alourados, aqui com blazer vermelho, uma camisa azul marinho, e este é o podcast Meia Hora de Impacto, um podcast que reúne empreendedores de impacto cívico socioambiental que irão apresentar suas soluções para o planeta, e durante 30 minutos, gente. O Cívico é uma comunidade de empreendedores cívicos socioambientais. Aqui a gente busca gerar um impacto positivo no mundo. E este podcast é uma proposta descontraída para apresentar as transformações que são pensadas e realizadas todos os dias. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Thaís Lopes. Muito obrigada por sua presença. A Thaís está construindo uma comunidade para mulheres baseada no empoderamento, na libertação, na redenção, ação e afeto. Então, para começar essa nossa conversa, Thaís, eu queria que você falasse um pouco como tem sido o seu trabalho à frente da Mães Pretas do Brasil. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, de fazer parte da comunidade cívica também, né? Sim. Eu sou a Thaís, então estou aqui com uma roupinha marrom, meio cor de terra. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho uns dreads longos. E falando sobre mim também, né? Eu sou mineira de Belo Horizonte, sou mãe da Moana. Preciso falar sobre minhas conquistas aí, porque a gente está quebrando barreiras. Então eu sou uma engenheira mecatrônica, uma especialista em gestão de projetos, estrategista de negócios, designer para sustentabilidade e regeneração, uma liderança regenerativa. Estou agora me engajando no sistema B também, e aí venho aqui hoje como uma empreendedora de impacto, que depois de muitos anos trabalhando com indústria, com fintechs, mundo corporativo, eu recebi essa iluminação, vamos dizer assim, brincadeira, mas eu senti uma necessidade muito grande de olhar para a sustentabilidade, primeiro sustentabilidade interna, depois olhar no meu entorno e perceber como que eu poderia atuar para ser aquela mudança que eu quero ver no mundo e para proporcionar essas mudanças também. Então, Mães Negras do Brasil surge primeiramente de uma necessidade minha, enquanto mulher negra e mãe, observando aqueles atravessamentos que eu vivo enquanto mãe e olhando para o lado, percebendo que se você joga no Google aí Mães Negras do Brasil, o que tem, Porque olhando para mim, o que está acontecendo? Pesquisando, mas esses dados aqui, eles estão me dizendo que a gente é um grupo totalmente vulnerável. Então eu pensei assim, não existe só vulnerabilidade em mães negras no Brasil, e eu quero construir uma comunidade onde a gente primeiro se apoia, se escuta, se acolhe, e a gente vai desenvolver soluções criativas para poder mudar essa visão com relação a quem somos e o nosso papel nessa sociedade. Então é daí que surge, Mães Negras do Brasil como um negócio de impacto. Que espetáculo! E hoje a Thaís, gente, vai encarar o desafio de responder questões sobre a sua iniciativa em apenas meia hora, tá, Thaís? Então, será que ela vai conseguir? Eu falei que eu sou mineira, gente? Tem uma prosa, Thaís? Ué. Mas aqui, você vai ter ajuda, nós vamos ter, que estamos aqui nessa missão de pensar soluções, e a gente só pensa soluções para um mundo melhor de forma coletiva. E aqui, nada melhor do que a gente ter a participação da maravilhosa Luciana da Mata, nossa business developer aqui no Cívico, e que vem também trazer o seu olhar todo aí de uma experiência que eu quero que você fale nessa sua apresentação, por favor. Obrigada, Ana. Obrigada, Thaís. Estou muito feliz de recebê-la aqui. E foi uma das primeiras empresas, que a gente se conectou, a gente já se conhece, e aí eu fiquei muito feliz que você está com esse projeto, e eu estou dentro também, porque eu me sinto uma mãe negra também. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher parda,
Eu tenho os cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros. Eu visto um vestido com estampa africana de cor azul e amarelo. E Ana, como é que eu cheguei aqui, né? Sim. Que delícia ter recebido esse convite de estar aqui no podcast, mas de estar aqui com você, né? A gente também se conheceu há tão pouco tempo e fico muito feliz de fazer parte de um podcast só com mulheres, né? Isso também é muito, muito importante, tanto para mim como propósito, mas a gente tem mais podcasts com mulheres tão potentes conversando. Trabalho há mais de 30 anos com experiência do cliente, já passei por grandes empresas, startups, fintechs e grandes corporações que pulsam a esse mercado e que muitas vezes, né, não estão com tanta atenção, tão sensíveis a mães, à diversidade, à inclusão, ao pertencimento. E eu me apaixonei pelo tema e me encorajei a fazer mais impacto na vida das pessoas, e por isso estou aqui no Cívica e espero estar aqui para ajudar vocês. Muito bom, sejam muito bem-vindas em todos os sentidos. Bom, apresentações feitas, né? Eu vou explicar um pouco da dinâmica aqui, como é que vai ser, né, do nosso programa. Aqui dentro dessa onda tem algumas perguntas, e aí, gente, são perguntas com demandas socioambientais, né? Então, a gente vai sortear, eu vou pegar aqui algumas delas, e a Thaís vai ter durante, né, um período de 15 minutos ter esse tempo para responder essas perguntas. São mais ou menos 3 minutos por cada pergunta. Se você quiser, né, estender em alguma, fica a seu critério, porque às vezes tem uma que chama mais, né? Mas todo o propósito aqui é entender como as iniciativas que fazem parte aqui do podcast, são convidadas, podem ajudar a resolver, a trazer soluções, né, para os desafios socioambientais. Então a Luciana vai estar aqui, né, acompanhando como uma consultora, né, e aí ela também vai dar as considerações finais sobre as respostas apresentadas pela Thaís. Então, Thaís, só repetindo, 15 minutos para responder o máximo de questões que conseguir, e após as suas argumentações, a Lu então entra para fazer aqueles 5 minutos, né, de um fechamento aqui, fazendo umas considerações e as possíveis sugestões e melhorias que puderem surgir aqui. Combinado? Preparadas? Então vamos nessa, eu vou sortear aqui a primeira. Tarará, tá já rodando aqui, não. Peraí, calma. Segura aí. Peraí, vamos lá. Bom, segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o número de mães solo no Brasil aumentou na última década, entre 2012 e 2022. Esse número cresceu 1,7 milhão, sendo 90% de mães negras. Qual a maior dificuldade enfrentada por mães após a maternidade? E como a sua comunidade busca ajudar essas mulheres? Bom, começamos com a pergunta que ela é uma pergunta de R$1 milhão, né? Assim, primeiramente, independente de ser uma mãe solo ou não, a nossa rotina ela muda muito com a maternidade, né? A gente passa a levar em consideração outras questões que a gente não levava, tanto na nossa vida pessoal, né, mas no nosso relacionamento, na nossa relação com o trabalho. E agora tem uma criança, né, um ser ali que a gente precisa cuidar. E uma mãe não faz um filho sozinha, né? Sim. Então a gente também sabe que no caso das mães solo, existe um genitor que tem uma certa responsabilidade a ser cumprida. Então, uma grande questão que a gente precisa entender é por que a paternidade ativa ela passa a ser uma opção no caso do genitor, né? E no caso daquela mãe que está exercendo a maternidade solo, não. Então, nosso trabalho dentro da comunidade hoje, ele ainda é muito de acolhimento, de ouvir, né? Sim, a gente tem um percentual grande, né? Mais de 50% da nossa comunidade hoje é composta por mães que são solo e que... Mais de 50%. Sim, e que dentro da comunidade a gente se apoia muito, né? No sentido de escuta, no sentido de buscar encontrar alternativas, mas no sentido de uma solução,
solução direta para esse problema, eu entendo que isso a gente precisa olhar como uma questão que ela é sistêmica, né? Existem políticas públicas que precisam ser trabalhadas dentro das universidades, né? Políticas no mercado de trabalho também, dentro das empresas, questões de saúde, né? Saúde pública, questão da educação. Então, a gente até, através dessa escuta, né, na última semana eu tive a oportunidade de participar da reunião do Ministério da Igualdade Racial, aqui junto com as lideranças de comunidades dentro do estado de São Paulo, aonde eu elenquei os principais tópicos que as mães vêm trazendo e que elas afetam muito as pessoas, as mães que são mães solo. Então a gente tem uma necessidade de valorização da economia do cuidado, uma ampliação dessas pensões para além da pensão alimentícia, ampliação dos benefícios do MEI, extinção do período de carência para aquelas que são empreendedoras, porque à medida que elas buscam se formalizar enquanto empreendedoras e que muitas vezes se tornaram empreendedoras por causa da maternidade, você acaba caindo, né, nesse registro enquanto MEI e perdendo nesse período aí de carência para receber alguns dos benefícios que esse registro te proporciona. Colocamos também algumas questões com relação à importância da parentalidade ser considerada dentro das organizações também, né? A gente tem um número muito alto de mães que são desligadas ou que saem das empresas depois do retorno da licença maternidade. Então, é um desamparo social muito grande. E aí, quando a gente vai pensar sobre isso também, não é só sobre as mães. As crianças, a gente tem na nossa Constituição que as crianças, né, a responsabilidade sobre as crianças, ela é dever do Estado. Então, a gente tem crianças que precisam de ter um cuidado e ele é de responsabilidade do cuidador primário, né, sendo quem for, né, a mãe, o pai, a avó, a tia, né, alguém precisa cuidar dessa criança e esse cuidado, ele demanda esforço, ele demanda tempo, ele demanda dinheiro, ele demanda atenção. A gente está constituindo todas as questões ali psicológicas, emocionais de um ser que vai fazer parte da nossa sociedade, sim, que já faz parte, né? Sim, e que é um cidadão, né? Que vai estar aí atuando. Então, qual que é o tipo de sociedade que a gente espera ter no futuro? E se a gente está negligenciando essas necessidades das mães, de forma geral, né, a gente está comprometendo a nossa própria vida em sociedade. Sim, total, né? Maravilhosa pergunta, tem muito tema aí, né? Não é só esse, né? Coisa. Tem muita coisa, mas eu já vou para a segunda pergunta, para a gente aproveitar aqui o nosso tempo. É muito importante criar redes de apoio e conexões, né? E comunidades como a Mães Negras do Brasil ajudam a apoiar e fomentar a causa, combater o preconceito e desenvolver soluções, né? Mas também é necessário falar com outros públicos e atingir outras camadas da sociedade, principalmente aquelas detentoras dos bens e meios de produção. Como você se propõe a furar essas bolhas? Quais são as estratégias? Tá. Acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente também não pode se colocar dentro de uma bolha. Então, o objetivo de criar uma comunidade, né, de mães negras não é construir mais uma bolha e a gente se isolar nesse espaço. Não, é a gente construir esse lugar onde a gente se acolhe, onde a gente se enxerga, né, uma nas outras, onde a gente se vê sendo representada, onde a gente ganha um estímulo para poder enxergar novas possibilidades de vida e, a partir das nossas potencialidades ali, entender que nós fazemos parte de um sistema onde nós podemos coexistir, né, em qualquer lugar, que nós temos esse direito de ter os nossos corpos ocupando todos os espaços, e como que a gente vai lidar com isso vai ser com uma capacidade também de comunicação, de articulação e de valorização de quem nós somos. Então a gente precisa estar muito fortalecida para conseguir conviver nesses espaços e inclusive para poder trazer pessoas aliadas para próximos da gente. Então, é estratégico isso, né?
E uma questão social também, né? Isso é importante. Eu acho que a gente sabe hoje que o racismo ele é estrutural, que as mães negras são as pessoas, né, que estão na base da sociedade. Mas assim, nós enquanto sociedade precisamos entender que nós como seres humanos, né, sair dos olhos do colonizador, a gente precisa ultrapassar isso, né? Então, você falou de furar bolhas, eu acho que é importante porque essas bolhas elas vão existir, né? Eu venho furando bolhas, né, na minha trajetória, não só a trajetória profissional, mas na escola também, né? Sendo uma das únicas mulheres na turma da engenharia, éramos 7 numa turma de 50, então isso já é de certa forma furar bolha, né? A mulher na ciência e tecnologia, né? Estar ali na indústria, estar no ambiente de fintech, né? Estar numa posição de liderança, né? O qual eu estive nessa posição de liderança por muito tempo. E a grande questão é a gente conseguir se comunicar, conseguir se enxergar, entender o nosso papel, entender quais são os aliados que a gente vai construir ali, quem são as pessoas que a gente não vai poder contar e escolher quais lutas que a gente vai travar também, porque haja saúde mental, né? Então, saber navegar nesses espaços, né? Saber a hora certa de se colocar também, se posicionar, entender qual que é a forma de se comunicar também desses lugares onde a gente quer estar, né? Não adianta eu querer estar lá no business e não conseguir me comunicar ali, ou estar dentro de uma comunidade e também não conseguir me comunicar. Então, eu acho que isso é uma questão que permeia vários aspectos, não só no sentido de negócio, nós enquanto mulheres, mães negras, mas em todas as esferas da sociedade, né? Sempre vão existir bolhas para serem furadas. Sempre. Vou furar uma bolha que você vai agora fazer. Ai, gente, eu tô falando devagar, meu Deus. Não, vamos lá. Bora. Vamos fazer rápido. O engajamento é um desafio para diversas comunidades. Fazer as pessoas se unirem por um propósito às vezes é muito difícil e acaba sendo o calcanhar de Aquiles das iniciativas, principalmente aquelas em fase inicial. Como você trabalha isso com as mães negras do Brasil? Esse é muito fácil. Está bem escurecido para nós qual que é a nossa necessidade primária. Então, nosso propósito comum, ele é algo que já está naturalizado para a gente. Então, trazer esse engajamento para a comunidade, para querer estar ali, é algo que até pelo próprio nome, né? Muita gente fala assim, nossa, esse nome é demais. Eu falo, gente, mas tinha que ser o mais simples possível para todo mundo entender que é para vir. Sim. E quando a gente tá ali juntas, tanto em rodas de conversa, quanto em sessões de mentorias coletivas, em qualquer situação que a gente se encontre ali, a gente se olha e se reconhece e fala, que bom que eu tenho esse lugar. E não só se vendo, né? Mas até nos grupos, né? Nos canais de comunicação, isso também acontece. Então, isso é muito tranquilo. Agora, ter um engajamento enquanto métrica de negócio para que isso seja convertido, né? Essa conversão de leads, vamos dizer assim, é como se a minha comunidade fossem os leads e como um negócio, quem vão se tornar realmente clientes de algum produto ou serviço, né? Para que eu tenha um engajamento ali com relação àquilo que está sendo oferecido, aí trazer essa escuta para produtos e serviços que resolvam problemas reais também. Criar a partir daí. Criar a partir disso. E com uma adaptação que entende que nós não queremos mais estar nesse sistema acelerado, que exige produtividade, porque todos os lugares que a gente já está sendo exigida disso, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Temos falado muito disso. Então, a gente está rodando um MVP, né, de um programa de letramento racial que daria para ser feito em 2 dias, mas assim, para quê?
eu vou colocar a gente num lugar de estresse, de assistir as aulas, de fazer, de anotar. Então a gente está fazendo em 8 semanas, né? Tem um curso online gravado da Luísa Mandela, nossa parceira aí. Então as mães têm 15 dias para ver cada um dos módulos, tem um tempo, não precisa, né? Não tem uma pressão por produtividade. Então isso também é um diferencial. Se eu estou querendo oferecer um serviço, um produto para uma comunidade de mães negras, eu preciso entender qual que é o perfil, qual que é a necessidade. Se existe uma necessidade de letramento, eu não vou criar um produto só para vender, porque não é isso, né? É o impacto que isso causa. Então a gente vê que essa construção sendo feita em conjunto, entendendo, respeitando o tempo, respeitando as necessidades, ela faz total sentido e isso mantém esse engajamento, entende? Sim. Porque está sendo construído por nós, para nós, e que não tem essa pressão de tem que ser produtivo até aqui dentro, gente. Não, por favor. Não, é obsessão pelo resultado, né, que nos levou nesse lugar. Vamos, falando de tempo, a gente vai acelerar um pouquinho só, tá? Tá bom, vamos lá. Peraí, eu tô tirando, mas eu quero que você fale, Lu, vai. 1h30 de impacto. Tá tão boa conversa aqui. Vamos. De acordo com o Sebrae, as mulheres negras são 52% no MEI e foram as mais afetadas pela pandemia. Além disso, 53% das mulheres que empreenderem são mães. Empreendem. São mães. Mulheres negras que ganham 59% menos do que mulheres brancas e 159 vezes menos que homens brancos. Imagina. Esses números mostram toda a força das mulheres negras no Brasil. Porém, para muitas dessas mulheres, empreender é uma questão de sobrevivência, pois muitas delas têm que equilibrar jornadas imensas de trabalho. Como melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Esses números dão raiva, né? Esses números dão raiva. Presta aqui rapidinho. Você ficou com isso, né? 53% das mulheres que empreendem são mulheres. Olha isso, são mulheres negras. Esses números mostram toda a força. É engraçado, né, gente? Porque, assim, esses números dão muita raiva e aí a gente pensa que para a gente melhorar a qualidade de vida, né, enquanto empreendedoras, a gente precisa entender que quais são como que eu posso dizer, né? O que está suportando esse empreender, né? E o que é esse empreender enquanto uma mulher negra também? Muitas vezes ele acontece por uma questão de necessidade, mas aí a gente olha para empreender sobre a visão ocidental, né? E o empreender sobre a visão ancestral, né? E a gente... Qual que é a nossa relação com o trabalho, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Como que eu estou pegando aquilo que eu tenho de mais valioso dentro de mim? Qual que é a tecnologia que eu trouxe quando eu nasci? E aquilo que vem também, né, da minha própria história, da minha própria ancestralidade, como que eu me coloco no meu lugar de potência para servir ao mundo? E isso ser valorizado, independente de eu estar seguindo um modelo XYZ do mercado dos venture capital, sabe? Então a gente, para mim, tem uma questão de valorização das culturas que é muito latente, sabe? É muito forte. É claro que a gente precisa conseguir entender como jogar o jogo, né? E como que as coisas funcionam. Inclusive, né? Eu faço parte do Ginga Prototipa, que é um programa do Sebrae para startups. E é um programa de aceleração para empreendedores negros, onde a gente está entendendo como jogar o jogo, né? Mas como jogar o jogo sem deixar de lado os nossos valores, entende? Então, para mim, a primeira questão é saúde mental, e a gente, para poder conseguir fazer isso, a gente precisa saber quem nós somos, o que é valor pra gente, e a gente carregar isso com a gente para onde a gente for. Porque se eu sei o que é valor pra mim, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, pode vir com a regra que for.
sabe? Que eu vou encontrar uma forma, tá bom, é para atender isso aqui, eu vou atender isso aqui, mas eu sei o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. E que eu não vou abrir mão da minha saúde mental por causa disso. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas foi o que veio aqui. Porque aqui é para não só responder pergunta, mas é para, eu acho que, mais do que tudo, é trazer uma reflexão que não adianta a gente ficar reproduzindo, né? Falando até mesmo de um modelo de empreendedorismo, né? Aqui a gente até conversa muito sobre isso. Renato está aqui, né? O Madison está ali fora, né? A nossa equipe aqui, comunicação, a gente está sempre falando até como a gente, né, também trata uma narrativa mesmo, né? Bom, gente, bater aqui para mim. Eu estou falando, não era para eu estar falando. Mas eu vou responder aqui, ó. Ah, meu Deus. 53% das mulheres que empreendem são mães, ganham 59% menos e 159% menos que homens brancos. É simples, bota o piso do mesmo valor, é igualdade salarial, ponto. Não pode receber menos, sabe por quê? A mulher negra que tá lá limpando a casa do cara branco, na hora que ela pede R$10 de passagem, ele acha ruim, mas ele tá lá na empresa dele falando de diversidade. Sabe? Então, assim, eu fico brava demais com isso daí, porque os números estão aí e se você quer mudar, começa dentro da sua casa, começa com ações simples, começa a pagar mais. Por que no mês da Júlia das Pretas vão ficar pedindo as mulheres pretas para fazer palestras de graça? Sabe? Então é isso, gente. Perfeita. Muito bom, Thaís. Pena, mas infelizmente, né, acabou o tempo. Acabou. Lu, fiquei arrepiada aqui, tá vendo? Essas respostas é verdade. Estava até escrito isso aqui, mas é verdade. Agora, você tava. Já previram, viu? Acho que a gente já conhecendo um pouco, né, da Thaís, que cada vez que a gente encontra é mais uma oportunidade de aprender. E isso que eu gosto muito aqui no Cívico. E Lu, agora é só a hora aqui de dar as considerações finais. Eu tô deslumbrada, né, porque eu acho que eu vejo muita, né, muita produção, muita entrega, muita união, né, desse grupo, e vindo muito de você como a fundadora, né, você tem muita propriedade para dizer e para orientar essas mulheres, né, porque você recebeu essa orientação, né, você recebeu, né, da sua mãe, dos seus ancestrais, e isso, no meu lugar de fala, me deixa muito envolvida emocionalmente. E por quê, né? Quando eu vejo ali a quantidade, pegando esse gancho, né, dos últimos números que a gente leu aqui e que são muito impactantes, eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma empreendedora. Mas por quê? A gente não falava que era empreendedora. Ela era manicure. Ela trabalhava na casa dela. E por quê? Porque ela trabalhava numa fábrica e ela não tinha condição de, depois de ter recebido a minha irmã, de trabalhar. Então ela teve que fazer uma escolha. Ela tinha 2 filhas, ou a primeira? Na primeira. A primeira, logo na primeira. Porque minha mãe é uma nordestina, veio pra cá sozinha, com 16 anos, pra morar na casa de favor da irmã, e pra não ter que trabalhar pra irmã, pra poder pagar pra morar, ela foi trabalhar com vários empregos, e quando ela casou, ela estava ainda trabalhando numa indústria. E ali, ela falou, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar com a minha filha, mas se eu parar de ganhar, a renda dos dois era o que fazia, né, a família. E ela teve que se virar. E aí veio o empreendedorismo. E aí veio depois trabalhar para vender roupa, trabalhar para cuidar de outras pessoas. E assim ela foi fazendo a vida dela. Mas foi se virando. Então as mulheres hoje, né, continuam fazendo o que minha mãe fez há 51 anos atrás, quando a minha irmã nasceu. Entreguei a idade da minha irmã já. Aqui para todo mundo. Ela é muito mais velha do que eu, tá, gente? E aí o que eu vejo é esse grupo se fortalece. Hoje é uma rede de apoio incrível, né? Mais uma vez eu faço parte, estou ali e também, né, bebo dessa água. Aliás, mulheres negras que queiram participar, por favor, é um grupo espetacular que hoje realmente ajuda, provoca, une, né? Tem discussões muito significativas, porque fala da vida como ela é, empresas, né?
por favor, estejam, né, conheçam iniciativas como o das Mães Negras, porque se você paga fortunas para entender como as mulheres negras consomem, trabalham, usam e, enfim, como vivemos, tá aqui, né, respostas que a gente tem no dia a dia, né? Incentivem negócios como o da Thaís, que realmente fura bolhas para poder, né, numa intenção, né, de acolher, de resolver, fura bolhas para conseguir posicionar melhor as mulheres. E você me trouxe um número antes da gente conversar, que é uma potência esse grupo. Não são só pessoas carentes. A gente está falando de mulheres que têm nível de formação de faculdade. Qual o percentual? Mais de 40%, você falou, né? Não, mais de 75%. De mulheres que já, né, têm faculdade ou outra formação acima de faculdade. São mulheres maduras, né? Qual é o percentual acima de 40 anos? 50%. Olha isso. E a gente nem comentou sobre o critério de paternalidade, que você falou um pouco sobre isso, mas também do etarismo, que as empresas não estão preparadas para lidar com a mulher que sai da empresa porque não tem um lugar para o seu filho ficar, e a outra é que ela sai do mercado porque ela tem uma série de questões da saúde dela e que as empresas não conseguem entender por que isso está acontecendo e como acolher. Então, assim, o grupo, o que eu entendo que para se dar uma sugestão primeiro, vamos colocar, né, o link da tua votação para que outras mulheres e homens possam votar pela iniciativa que você colocou e ela passe, né, pelos caminhos que não é fácil, né, disso acontecer. Para destravar. Para destravar. E uma outra coisa é que na página, no seu perfil, que fomente mais os negócios dessas mulheres, né? Que eu acho que tem um espaço enorme. Eu sei que só são 4 meses, que você deve estar já com tudo isso muito esquematizado, né? Por uma mentalidade de engenheira, que você é completamente diferente da minha, de comunicóloga, mas tenho certeza que isso está lá nos seus to-dos. No roadmap. No seu roadmap. E é isso, assim, queria muito dizer o quanto orgulhosa eu tô desse trabalho que você desenvolveu. Obrigada por isso. Gente, só pro Madison ficar feliz. Pronto, eu já tinha dado um, mas então passei do 5. Mas erra pouquinho. Bom, para encerrar, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês, né, e dizer que o tempo do podcast acabou, mas aqui, gente, é aquilo, é só uma ativação, porque é para construir essa ponte mesmo, e para a gente nesse fortalecimento, né, nesse empoderamento de tudo que a Mães Negras do Brasil traz, né, é importante, né, as mulheres brancas entenderem essa força e essa potência. E, na verdade, essa mudança passa por isso, né? Passa por a gente fazer um movimento conjunto. Sim. E dar o protagonismo, dar o espaço e batalhar juntos para essa igualdade, né, salarial. Cadê, né? Sim. Enfim, e é isso. Uma tem que ser mesmo, né? Uma apoiar a outra, né? Então, que bom que vocês já são conectadas, né? Então, vocês podem seguir juntos, mas queria que vocês fizessem aqui só um finalzinho aqui. Como é que foi essa experiência? Foi desafiadora? O que você achou, Thaís? Começando por você. Eu achei incrível, muito legal, né? A gente ia refinando o discurso e poder contar um pouco mais também, assim, ter essa oportunidade de poder conversar e ver que tem pessoas interessadas para ouvir também sobre isso, né? Eu aqui, enquanto fundadora, trabalho muito nessa questão de estar num lugar de representar a minha comunidade, né? Então, para mim, quando eu estou aqui, não sou só eu. Às vezes eu falo muito a gente, não sei se eu falei, né? Mas é um grupo, né? Todo um grupo, toda uma representação daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente quer colocar como potência, né? E transformar esses paradigmas aí. Enquanto a gente estiver num paradigma de comando e controle, vai ter alguém sendo
oprimido. Então a gente precisa ultrapassar isso e se colocar no lugar também todos de criadores, né? De estar criando soluções, de estar se desafiando e de poder coexistir de forma digna e de forma justa na nossa sociedade. Então eu vou registrar aqui que eu espero que daqui, vamos colocar muito, né? Daqui no máximo 5 anos, quando a gente jogar no Google lá Mães Negras do Brasil, a gente vai ver números diferentes e não vamos ver só notícias sobre solidão, sobre vulnerabilidade, sobre desigualdade. Sim, por favor. Bom, a gente vai ver lá sobre, né, todas essas potências aí, reportagens de mães negras fazendo muitas coisas incríveis, né? E num lugar de igualdade mesmo, né? Um lugar de dignidade. Muito bom. Lu? Primeiro, assim, eu acho que eu tô envolvida aqui e eu espero que quem assistiu aqui todo o podcast possa ver, né, no meu olhar, admiração, né, de ouvir tanta coisa boa, de ver o quanto você está fazendo por mulheres, como outras mulheres vão poder também admirar, né? Isso, mais um chamado, né? Pra gente realmente se unir, né? Uma não largar a mão da outra, porque isso só traz exemplos, né? Como a Ana falou, para outras mulheres, não só aquelas que estão no lugar de fala de mulheres negras, mas que a gente tire, né? Todo aquele ranço, né? De mulher competir uma com a outra, e não, vamos admirar a beleza de ser mulher e de poder juntas ainda ser melhores, né? Porque a gente tá nessa batalha de todo dia. Obrigada. Maravilhoso, gente. Obrigada. Olha só, vocês que estão nos acompanhando aqui, né, conheçam a Mães Negras do Brasil, né? E aí essa iniciativa que promove igualdade de gênero, né? Tudo isso que a gente está falando, né? Ajuda diversas mulheres através da linguagem do afeto. Também convido vocês a conhecer mais sobre o Cívico, a comunidade Cívico, né? Essa comunidade de empreendedores cívicos socioambientais, onde a gente fala que aqui o futuro é possível. E esse futuro que faz todo mundo, né? Que todo mundo está, né? Pertence e está junto. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu posso falar o nosso site? Por favor, por favor. Gente, acessem lá, www.mãesnegrasdobrasil.com. A gente está, né, desenvolvendo nossos produtos para B2B também, para empresas. E no nosso Instagram, podem seguir a gente lá, @mãesnegrasdobrasil. Obrigada. Adorei. Muito bom. Gente, eu sou Ana Luísa Prudente. Este foi o Meia Hora de Impacto, programa produzido pelo Estúdio Cívico by Podspace, onde nós estamos. Visite o nosso site também, www.civ-co.com, e acompanhe a gente nas redes sociais também, @cívicobr, tá bom? Gente, fica o convite para todas as mães negras do Brasil, sendo mães biológicas ou não, a participar da nossa comunidade, né? Pode se inscrever no nosso site, mãesnegrasdobrasil.com/faça-parte, e pode também me chamar lá no Instagram, @mãesnegrasdobrasil, que vai ser muito bem-vinda, muito acolhida. E é isso, obrigada.